Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e esse é o cantinho especial para o nosso encontro com a Palavra de Deus. Aliás, esse é o nosso primeiro de muitos encontros que a gente vai ter com a Palavra de Deus em 2021, se Deus quiser. Então, eu quero inaugurar esse nosso primeiro encontro com umas perguntinhas para você. Como é que você lida com o seu passado? O seu passado tem estado tão presente no seu presente que você não tem forças para pensar no seu futuro? Você está preso ainda às lembranças do passado? Como é que está a sua mente? Ela está inundada, está cheia de lembranças e de recordações dolorosas do passado? Por que será que você não consegue se livrar desse passado que te persegue? Se você sabe que precisa se libertar dessas correntes que estão te prendendo a situações do passado, mas você não sabe como fazer isso, então não saia daí, porque o nosso tema hoje é: deixe o seu passado no passado. Então vem para cá. O texto que a gente vai ler hoje está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, os versículos 13 e 14 somente, que dizem assim, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse texto é muito rico e tem vários aspectos dele que a gente poderia abordar, mas hoje eu quero focar especialmente na orientação de Paulo sobre como a gente deve lidar com o nosso passado. Porque mesmo com um passado marcado pela perseguição e pela morte de tantos cristãos, Paulo se tornou o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. E é por isso que a gente se pergunta assim, como é que ele conseguiu superar esse passado e prosseguir para o alvo? Na verdade, Paulo não pôde mudar o seu passado, mas ele mudou a sua percepção sobre esse passado. E quando ele usa o verbo esquecer, ele não está dizendo para a gente não se lembrar, mas ele está dizendo para a gente não se deixar afetar, para a gente não se deixar influenciar pelo passado, pelas coisas que ficaram para trás. Então, quando Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele quer dizer o seguinte: eu posso até me lembrar de situações traumáticas, de fatos angustiantes, de pessoas que me feriram, que me traíram, que me magoaram. Eu posso até me lembrar. Mas o que eu não posso fazer é permitir que tudo isso que ficou para trás, toda essa mágoa, todo esse ressentimento, toda essa dor, eu não posso deixar que isso tenha o poder de me aprisionar lá no passado. Então eu não posso permitir que esse passado me impeça de viver o meu presente. Tem uma frase que diz assim: aquele que desperdiça o hoje lamentando o ontem, ele vai desperdiçar o amanhã lamentando o hoje. A gente sabe que não é possível mudar o passado, mas quem nunca pensou em poder voltar lá atrás para arrumar umas coisinhas, para consertar uns errinhos, para mudar umas escolhas? Você se lembra do filme De Volta para o Futuro? Foi um filme que fez muito sucesso, porque todo mundo se sente atraído pela ideia de poder viajar no tempo e mudar o passado, e mudar a história, consertar uns erros, fazer escolhas melhores, concluir situações que ficaram mal resolvidas, fechar alguns ciclos que a gente deixou abertos lá atrás. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: se eu pudesse voltar no passado, eu faria tudo diferente. Eu não teria recusado aquele trabalho, eu não teria me casado com esse rapaz, eu teria visitado mais os meus pais, eu não teria falado aquelas coisas para o meu filho, eu teria investido mais no meu casamento, eu teria cuidado mais da minha saúde, eu não teria feito as escolhas que eu fiz. A gente ouve muito hoje sobre a importância da gente viver o presente, de estar no aqui e no agora. Mas viver o presente não significa que eu preciso esquecer o passado para viver o presente. O que a gente não pode fazer é ficar preso
no que ficou lá para trás. Mas o nosso passado, ele é muito importante, porque ele é o nosso histórico de vida. Ele traz todos os nossos registros de todos os acontecimentos da nossa vida, tanto os bons quanto os ruins. Então, tá tudo registrado ali. O nosso passado, então, ele é, eu gosto de dizer que é a nossa caixa preta, porque ele revela o porquê da gente ser como a gente é hoje. Já ouviu alguém dizer assim? Se eu pudesse, eu apagaria esse capítulo da minha história. Se eu pudesse, eu pularia essa etapa da minha vida. Mas a gente precisa entender uma coisa: apagar o passado é o mesmo que a gente perder o referencial de quem nós fomos e de quem nós somos hoje. E aqui fica uma dica importante: o seu passado, ele deve funcionar como uma bússola e não como uma âncora. Tem uma frase que diz que lembrar não é se aprisionar, é ter um parâmetro, uma noção de quais os caminhos eu devo ou não trilhar. Então, para viver um hoje de forma plena, eu preciso usar o meu passado como uma bússola, que vai me apontando, então, os meus erros, os meus acertos, tudo que eu fiz de certo, tudo que eu fiz de errado, o que cabe e o que não cabe mais no meu hoje, que direção eu devo tomar, que direção não devo tomar, onde eu não devo mais voltar. Então, o que eu não posso permitir é que o meu passado, ele se torne, então, uma âncora que me prende em um lugar que não existe mais e que me impede de viver o meu presente. Ele além de me impedir de viver o presente, ele compromete e sacrifica o meu futuro. Tem alguma coisa que está te prendendo no passado? É importante a gente lembrar que existe um passado bom, e algumas pessoas chamam esse passado bom de passado positivo, com coisas boas, com lembranças boas, cheios de boas recordações, mas existe também um passado ruim, que algumas pessoas costumam chamar de passado negativo, com lembranças dolorosas, cheio de marcas difíceis de serem apagadas. Mas muita gente não está conseguindo viver o presente. Por quê? Porque está ancorado, está preso lá no passado, seja ele bom ou seja ele ruim. Uma coisa é eu me lembrar, outra coisa é eu ficar preso, ancorado lá no passado. Existem muitas coisas boas que precisam ser lembradas na nossa caminhada. A gente tem tanta lembrança boa, né? Amigos queridos, momentos especiais em família, o dia que você passou no vestibular, o dia que você passou naquele concurso que você tanto queria passar, o dia que o seu filho nasceu, o dia do seu casamento. Essas lembranças, elas são boas e precisam ser cultivadas, mas esse passado positivo, essas boas lembranças, elas também podem aprisionar a gente lá atrás. Eu conheço um rapaz que viveu momentos gloriosos no passado. Ele foi um excelente fotógrafo e frequentava lugares glamurosos, cheio de pessoas famosas. Ele fez muitas viagens internacionais e conheceu muitas celebridades. Mas um dia tudo isso acabou. E hoje ele vive preso a esse passado de glamour. Ele não consegue viver o presente. Na verdade, ele não se conforma com o presente, porque ele está sempre se lembrando do que ele foi um dia, de tudo que ele viveu, de como ele foi importante, de como ele frequentava lugares glamurosos. A vida então dele parou no tempo. Ele não consegue aceitar que essa época, que foi muito boa, ela passou. Que ela não vai voltar mais, que esse passado, que essa época não vai voltar mais. Ele, na verdade, não consegue se despedir dessas boas lembranças. Hoje, ele vive numa situação muito difícil e precisa da ajuda de pessoas para ele poder sobreviver. Então, cuidado. O passado bom, ele também pode aprisionar. Algumas pessoas, elas não vivem no mundo real, porque elas estão sempre se lembrando do sucesso do passado. E isso é tão prejudicial quanto você viver preso às lembranças dolorosas, porque de qualquer forma, essa pessoa ela sai do mundo real para ficar parada numa época que já passou, que não existe mais. Então eu não posso ficar preso ao passado, tentando reviver os bons e velhos tempos. Eu preciso ter a esperança de que os meus melhores dias ainda estão por vir. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, diz assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes.
Então eu vou deixar aqui uma dica para você. Pare de ficar olhando para onde você esteve e comece a olhar para o lugar onde você pode estar, para o lugar onde você pode chegar. Então, como eu falei, existe um passado bom, que é o positivo, mas existe também um passado ruim. E muitas vezes as coisas que aconteceram no passado, elas não ficam lá, mas porque a gente traz tudo para o presente. Então o passado ele começa a invadir, começa a tomar lugar no meu hoje, com memórias de acontecimentos trágicos, dolorosos, acontecimentos marcantes, como uma separação, por exemplo, uma agressão, uma injustiça que você sofreu, um acidente, uma doença, um abuso, um aborto. O fato já passou, mas as lembranças desses acontecimentos, elas não deixam a nossa mente em paz. E é por isso que muita gente acha que o mais certo é abafar essa dor, sufocar esse sentimento, é não mexer mais nessa ferida, é colocar essa sujeira para debaixo do tapete e aí vai ficar tudo resolvido. Isso é o mesmo que enterrar um problema vivo. Então, abafar o caso não vai resolver. Eu preciso identificar o problema e buscar uma solução para que esse fantasma não fique me atormentando mais. Eu conheço uma mulher que cometeu um aborto na juventude e ela me disse que desde esse fato, ela nunca mais conseguiu dormir, porque sempre que ela se deitava, ela começava a ouvir o choro insistente de uma criança. Ela me disse que não tinha mais paz, até o dia que ela entendeu que não podia fazer mais nada para mudar aquele passado. Ela não tinha mais como voltar lá atrás para corrigir aquele erro, mas ela entendeu que poderia se reconciliar com Deus para seguir em frente, apesar daquele erro. Então ela disse que colocou aquele pecado diante do Senhor. E olha que interessante, olha o que a Bíblia fala lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões, esse jamais vai prosperar, jamais vai ter paz. Mas o que confessa o seu pecado e deixa, esse vai alcançar a misericórdia. Então ela disse que se arrependeu profundamente, ela pediu perdão e só então ela pôde se livrar daquele cativeiro que estava mantendo ela presa naquele passado e que não permitia que ela vivesse o presente dela. A Bíblia diz lá no Salmo 32, versículo 3, diz assim que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, enquanto não houve arrependimento sincero, o sentimento de culpa atormentou aquela mulher e trouxe para ela insônia, depressão, amargura e muita tristeza. Eu não sei se tem alguma situação de pecado que tem mantido você acorrentado lá no passado, mas eu quero te lembrar do que o Senhor disse por meio do profeta Isaías. Está lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz assim: o Senhor dizendo, eu sou o que apago as suas transgressões e dos seus pecados eu não me lembro mais. Então eu preciso entregar as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados nas mãos daquele que tem todo o poder para me perdoar e para apagar todas as minhas transgressões. O que tem roubado a minha paz? O que é que tem tirado o meu sono e me mantido acorrentado a um passado que já não existe mais? Se foram pecados que eu cometi lá no passado, eu posso me arrepender e eu posso pedir perdão. Então eu posso me reconciliar com Deus e me reconciliar com o meu passado. Eu preciso fazer as pazes com o meu passado. Você já ouviu alguém dizer para você assim: pare de ficar remoendo o seu passado. Muitas vezes a gente fica se condenando, se culpando por coisas que aconteceram lá atrás e isso vive martelando na nossa cabeça. Então a gente pensa assim: e se eu tivesse feito diferente? Por que é que eu fui falar aquilo para o meu filho? Por que é que aquela pessoa fez aquilo comigo? Por que eu sou tão solitária? Eu acho que ninguém se importa comigo. Por que o meu marido me deixou? Por que o meu casamento acabou? A culpa foi minha. Eu deveria ter feito alguma coisa para evitar essa situação. Então esses pensamentos destrutivos, recorrentes, eles roubam a nossa paz e podem também trazer a depressão.
E isso não é alarmismo. A gente precisa ficar atento porque os grandes males existenciais da modernidade são a ansiedade e a depressão. E muita gente tem definido a depressão como o excesso de passado e a ansiedade como excesso de futuro. Todos nós já passamos por situações de perda, de injustiça, de rompimentos, de traições, de rejeição, de abandono. O problema não é ter esses registros no nosso passado. O problema é perceber que por causa desses acontecimentos, a minha vida estacionou, a minha vida parou lá no passado. Então, o que foi vivido funciona como uma âncora que impede a marcha para frente. E a patologia ela começa quando esse sentimento se transforma em apatia. Então, o que eu faço? O que a gente faz quando percebe que está ancorado lá no passado? Como é que se combate a sensação de perda, de arrependimento, de remorso? Como é que se cura um grande desgosto? Como é que se cura um trauma? Como é que eu fecho essa ferida que ainda está aberta? Como é que eu me livro dessa mágoa? Como é que eu saio dessa depressão? Como é que eu me livro dessas lembranças traumáticas e me despeço desse passado? Pode ser que a minha cura esteja simplesmente em mudar a minha forma de pensar. A gente vê que a cada dia se dá mais importância aos pensamentos no tratamento da depressão. O mais importante é ajudar a pessoa a ver as coisas de uma forma mais positiva, de uma maneira equilibrada. E é muito importante que haja uma reestruturação cognitiva, ou seja, uma mudança de pensamento. Isso porque a depressão ela fortalece pensamentos negativos sobre a própria pessoa, sobre o ambiente, sobre o mundo, sobre tudo. Então, é como se ela começasse a enxergar tudo à sua volta de uma forma escura, nebulosa, sem nenhuma cor, sem nenhuma graça. Então, os pensamentos destrutivos que ela começa a nutrir de inferioridade, de autocomiseração, por exemplo, eles devem ser evitados para que a pessoa não se concentre nas imperfeições, nos perigos, nas mazelas, mas que ela se concentre nas coisas boas, nas coisas belas da vida, nos acontecimentos agradáveis. Certamente tem muita coisa boa para a gente pensar. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ensinou para a gente lá na sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 8, quando ele disse assim: sabe o que deve ocupar o seu pensamento? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ele disse ainda: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Isso é proteção para nós. Paulo está ensinando a gente a se proteger, a blindar a nossa mente e o nosso coração contra a depressão, contra a ansiedade. Eu posso, então, escolher aquilo em que eu vou pensar. Tem uma frase de Martinho Lutero que todo mundo conhece, eu acho muito interessante, que ela diz assim: eu não posso impedir um passarinho de pousar na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça. Então eu não posso permitir que esses pensamentos se instalem na minha mente. Quantos de nós, às vezes, se pega com um emaranhado de pensamentos destrutivos que ficam ali tentando levar a gente de novo para o lugar da dor, para o lugar do ressentimento, para o lugar da mágoa, para o lugar daquela situação tão dolorosa que a gente viveu no passado. O segredo, então, é desmontar, é interromper, é bloquear esses pensamentos, ou seja, é mudar a nossa mente. A gente precisa então passar por uma metanoia, ou seja, a gente precisa reprogramar a nossa mente para impedir que esses pensamentos destrutivos se instalem ali na nossa mente. Você já ouviu falar no replay seletivo? O pastor J.B. Carvalho, ele fala muito bem sobre esse assunto. Então ele fala que a gente tem a opção de escolher, de selecionar aquilo em que a gente vai pensar. Então a gente tem a opção de escolher o filme que a gente vai deixar rodar na nossa mente. Vai me edificar? Vai me trazer vida? Vai me trazer alegria? Vai me dar paz? Então, deixa rodar. Caso contrário, joga esse filme na lixeira. Não é possível esquecer o passado, a gente não consegue. No computador, por exemplo, a gente consegue registrar aquilo que a gente quer e quando a gente quer. Mas na memória humana, na nossa memória, isso não é possível. O registro de tudo
tudo o que a gente vive, ele é automático e ele é involuntário. E ele é produzido por um fenômeno inconsciente chamado registro automático da memória, que é o fenômeno RAM. Então, tudo que acontecer na nossa vida vai ser registrado. Não só coisas boas, não só acontecimentos e situações agradáveis, mas também situações dolorosas e traumáticas. Não tem como a gente apagar da nossa memória conflitos ou pessoas que nos machucaram. Não tem como apagar os erros que a gente cometeu no passado. E é claro que não dá para deter, para parar, para interromper o fluxo de lembranças infelizes. Elas vêm automaticamente. Mas então o que a gente pode e deve fazer é não alimentar esses pensamentos destrutivos. A gente não pode deixar esse passarinho fazer ninho na nossa cabeça, como a gente falou lá atrás. E aqui fica uma dica muito importante. Traga à memória, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. E isso é bíblico. Está lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21. E nesse capítulo 3 do livro de Lamentações, o profeta Jeremias, ele fala da dor e da aflição que ele estava sentindo por causa da destruição da cidade de Jerusalém e também por causa da desobediência daquele povo. Então, ele ficou tão angustiado a ponto de dizer assim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Esse texto está em Lamentações 3, de 18 a 20. Então, olha que interessante. O profeta Jeremias, ele disse que por causa dessas lembranças dolorosas, por causa dessa tristeza que estava sempre vindo à mente dele, a alma dele ficava cada vez mais abatida. Enquanto o profeta Jeremias se lamentou pela situação de destruição, de tristeza, de desespero que ele e o seu povo estavam enfrentando, a alma dele estava triste e abatida. Mas a partir do momento que ele deixou de olhar para a sua própria miséria, para se lembrar da misericórdia de Deus, então ele voltou a ter esperança, tá? Nesse capítulo 3, lá do livro de Lamentações. Na verdade, a situação não mudou. O que mudou foi a forma de Jeremias enxergar aquela situação. Você percebeu? Jeremias mudou a sua maneira de pensar. E isso é metanoia. A partir do versículo 21, então, ele virou a chave. Ele usou o replay seletivo, ou seja, ele escolheu no que ele iria pensar. Ele decidiu não mais pensar na situação de miséria, de dor, de tristeza, para poder se lembrar da misericórdia e da fidelidade de Deus. E é a partir dessa mudança de pensamento que ele faz a declaração que a gente conhece tão bem, que diz que quero trazer à memória o que me pode dar esperança, que é o versículo 21 lá do capítulo 3. Então, o que a gente tem trazido à memória? Quando a gente fica se lembrando de fatos, de acontecimentos dolorosos, quando a gente fica se lembrando de pessoas que nos feriram, que nos machucaram, que falharam com a gente, que foram injustas com a gente, certamente a gente vai passar pela mesma sensação do profeta Jeremias, que ele disse o seguinte: minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Sabe o que eu percebo? Que infelizmente a nossa tendência é lembrar o mal que a gente sofreu, a ingratidão de alguém, a traição de alguém, a injustiça que alguém cometeu contra mim, contra a gente. Tem uma frase que diz assim: a realidade é que a gente se lembra do que a gente deveria se esquecer e se esquece daquilo que a gente deveria se lembrar. Então, quando esses pensamentos ruins e destrutivos, eles quiserem invadir a minha mente, eu preciso tomar uma decisão rápida. Eu preciso apertar o botão do replay seletivo e mudar o foco antes que esse pensamento se instale, antes que esse passarinho faça ninho, porque esses pensamentos destrutivos, eles deixam a minha alma abatida e eles trazem junto com eles a depressão, que é o excesso de passado, e a ansiedade, que é o excesso de futuro. Eu não sei se você está percebendo uma coisa. O problema não é o meu passado, não é o que eu já vivi, não são os pecados que eu já cometi, não são as escolhas erradas que eu já fiz. A questão é a forma de enxergar tudo isso. Quer uma dica? O passado não é o problema é a minha atitude com relação ao passado.
Eu preciso fazer uma nova leitura do meu passado para desconstruir os cárceres que estão me aprisionando. Eu preciso então quebrar o elo dos pensamentos destrutivos e gerar uma nova percepção da situação que está me prendendo, que está me acorrentando. E é exatamente isso que Paulo ensinou para a gente quando ele disse assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está falando aqui de metanoia, de mudança de mente, de reprogramação da nossa mente. Tem uma frase que a gente conhece bem que diz assim: não importa o que fizeram com você, o importante é o que você faz com aquilo que fizeram com você. A escolha sempre vai ser sua. Vai deixar isso que aconteceu te destruir ou vai aprender com tudo isso e seguir em frente? E aqui fica mais uma dica importante. Cuidado! O meu passado, ele pode comprometer o meu futuro, mas só se eu permitir. Lembra de Esaú e Jacó? Esaú ficou preso ao desejo de vingança contra o seu irmão Jacó, e isso estragou a vida dele. Existem pessoas muito infelizes porque elas não conseguem se libertar de uma ofensa que sofreu lá no passado, lá atrás, de uma mágoa por causa de uma traição, de um abandono, de uma decepção, de uma separação. Mas hoje eu preciso te dizer uma coisa: não deixe o seu passado tomar o lugar do seu presente e comprometer todo o seu futuro. Mas para isso, você vai precisar se libertar de tudo o que está te prendendo nesse passado. Foi uma separação difícil? As feridas ainda estão abertas? Apesar da dor, você não pode sucumbir, você não pode entregar os pontos. Enquanto essas feridas não fecham, não deixe que essa dor, que essas lembranças tão dolorosas tomem conta da sua mente, do seu coração. Então pare de ficar revendo fotos antigas, ouvindo aquelas músicas que te levam lá para o passado, naquela nostalgia. Então a gente precisa impedir que essas lembranças dolorosas, elas fiquem tomando espaço na nossa mente o tempo todo. Então eu preciso mudar o foco. Então aperte o botão do replay seletivo. Substitua esses pensamentos destrutivos por um louvor, por uma boa leitura. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. A gente precisa alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, porque só a Bíblia, só a palavra de Deus, ela pode encher o meu coração, o seu coração de esperança. Só ela pode trazer vida para tudo aquilo que já morreu na sua história. Só ela pode te dar alento, só ela pode te trazer esperança. Só o Senhor é capaz de preencher todo o vazio do seu coração e de suprir todas as suas carências. Então, apegue-se à palavra de Deus. Guarde no seu coração aquilo que Deus disse por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículo 19. Ele diz assim: eis que faço coisa nova na sua vida. Você ainda não percebeu? Eu, diz o Senhor, porei um caminho no deserto e rios no ermo. Só o Senhor é capaz de colocar rios nesse deserto que você está vivendo agora, que você está atravessando agora. Então experimente essa metanoia, essa mudança de pensamento e de atitude. Você não precisa apagar esse passado doloroso para você viver o seu presente, mas você precisa deixar o seu passado no seu devido lugar, que é no passado. Tem uma frase que diz assim: não é necessário renunciar ao passado para entrar no futuro. Ao mudar as coisas, não é necessário perdê-las. Então, use o seu passado em seu favor, dê um novo significado para ele. E aqui fica mais uma dica para você. Para o Senhor, não importa o que a gente fez ou onde a gente esteve, mas sim aonde a gente está disposto a ir, aonde a gente está disposto a chegar. No texto que a gente leu lá no início, em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo disse que havia algo que ele estava se esforçando para fazer, que era se esquecer das coisas que tinham ficado para trás. Eu imagino que Paulo tenha tentado corrigir os erros do passado e ele viu que isso era impossível fazer. Antes de conhecer Jesus Cristo, ele era um homem mau, que mandava prender e matar os cristãos da sua época. Imagine o arrependimento que ele deve ter sentido ao ver que ele matou o povo que agora era a sua família. Então, como é que ele
conseguiu superar isso e ainda ser um homem usado por Deus, livre da condenação e da culpa? Paulo responde isso para a gente no versículo seguinte, quando ele diz assim: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo decidiu que havia somente uma coisa a ser feita com o passado dele, com aquele passado que ele trazia, que era entregar esse passado para Deus. Então, seguindo aqui os conselhos e a orientação de Paulo, deixe o seu passado no passado e avance para o alvo, que é Cristo. A gente não pode mudar o passado, mas a gente também não precisa condenar o nosso futuro por causa desse passado. Tem pessoas que preenchem o seu presente com tudo que foram e com tudo que viveram no passado. E tem também as pessoas que só ficam se lamentando por aquilo que o passado tirou delas. O ano de 2020 se foi, mas neste 2021, que está só começando, eu preciso ter esperança de que os verdadeiros bons tempos ainda estão por vir. Nós ainda não entoamos as nossas melhores canções, ainda não pintamos o nosso melhor quadro, ainda não demos a nossa melhor risada, ainda não fizemos a nossa melhor declaração de amor. Nunca permita que o passado ocupe todo o seu presente. Não permita que o seu passado boicote o seu futuro. Se o passado assumiu um lugar que não é dele na sua vida, então você precisa arrumar as coisas e deixar o seu passado no devido lugar, que é no passado. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê o seu like e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui de novo juntinhos na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, um feliz 2021 para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.